Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Agradeço a sua companhia. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que não é só uma referência, uma pessoa que construi histórias e inspira outras pessoas. Seja bem-vinda, Lia Maia. É um prazer estar te recebendo aqui. Você sabe que o prazer é meu, né, Gi? Parabéns pelo retorno do podcast. Que bom. Você sabe o quanto é necessário, eu falo isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente já começa a conversar, porque eu fico muito feliz de, além de tudo, ser sua amiga. Obrigada por tudo. É um prazer te receber aqui. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, o trabalho que você faz, da sua história, da sua trajetória. E você voltar com o podcast é utilidade pública, gente. É muito necessário. Que bom que você está de volta. Eu quero iniciar, Lia Maia, hoje perguntando para você, para o pessoal de casa saber quem é Lia Maia fora dos holofotes. Ah, meu Deus. Eu costumo dizer, parece outra pessoa, mas não é, no palco, né? Querendo ou não, por mais felicidade que a gente tenha, por mais prazer, porque aquele é um momento de prazer para o artista, né? Um momento de diversão, um momento realmente que a gente está atuando em cima do palco, é o momento que a gente mais se diverte, eu mais me divirto, independentemente do formato, porque eu tenho vários formatos de trabalho, né? Com bandão ou só a gente ali com menos pessoas, mas é um momento que eu estou me divertindo muito. Gente, fora dos palcos, um artista regional, como todos nós, como qualquer um de nós aqui do Mato Grosso do Sul, e no caso, como mulher, com mais funções ainda do que os artistas, do que os meninos. Então, é a função da mulher, dona de casa, mãe, empresária também, que tem outros projetos, inclusive projetos que eu quero que você fale a respeito, que a gente faz juntas, né? Projetos sociais, a terapeuta da cantoterapia, que trabalha com a música em outro sentido, em outro formato, que é muito diferente do formato dos shows, dos palcos. Lia, quando que você começou tudo isso? Quando começou a sua carreira? Você acredita que eu não sei dizer muito ao certo? Porque geralmente o pessoal fala, quando começou a cantar. A gente não tem muita noção disso, né? Na igreja, corais. Profissionalmente, eu me lembro, Gi, que ali, próximo dos 16 anos, eu sempre conto essa história, eu comecei com o Beck, de dupla sertaneja, um momento em que o Tostão em Guarani teve uma fase ali de fazer uma outra formação, cada um com outra formação. E aí eu fui convidada para ser backing vocal do Frank Martin, era o nome da dupla na época, o Frank, um grande amigo, beijo para você, e o Guarani, que era o Martin. E a gente começou simplesmente numa banda que fazia as aberturas do Mato Grosso Matias. 16 anos, Gi. Eu fui emancipada para esse trem. Eu digo, eu acho que eu não teria coragem de fazer nos dias de hoje isso em relação às minhas filhas. Mas, como dizia minha avó, minha mãe, a gente confia, né, na educação que a gente deu para essa menina. Está na hora dela provar isso. E aí foi meu primeiro contrato profissional como Beck aos 16 anos. E quando que foi que você percebeu que a sua vida deu uma virada de chave para esse sucesso todo? Na verdade, eu sempre vi, né? Como eu não soube exatamente em que... eu não consegui escalar o momento que era em alta, em baixa, porque a gente vê, como profissional de música, eu acredito que muita gente se identifique comigo. A gente vê o sucesso, como é que está a agenda? Está rolando? A gente está trabalhando bem? Onde? Em que lugares? Quem são nossos contratantes? A banda está legal? Então, eu meio que sempre medi o sucesso nesse formato, sendo profissional mesmo, né? Sim. Então, é por isso que eu não tive muito essa noção. O sucesso era como está o trabalho. Até porque, vamos combinar, né? No meio comercial, comercialmente falando na música mesmo, o grande sucesso nacional que geralmente as pessoas esperam da gente... Sim. Isso tem a ver também com grandes investimentos e nem todos nós temos essa oportunidade de ter grandes empresários e grandes investimentos na carreira. Então, a gente adere o lado apenas profissional da música. Então, a gente vê o que é o sucesso. O sucesso é uma boa agenda, a gente trabalhar bem, a gente está com uma equipe bacana. Então, vamos colocar aí em vários níveis de sucesso, gente, de acordo com os investimentos de cada produto aí da área artística. E qual que foi a estratégia que você usou nesse início para esse Não sucesso? usei estratégia, Gi. Talvez tenha sido um grande erro. Afinal de contas, eu era menina, né? Como Beck. E aí tudo aconteceu muito rápido. Eu fiz aquele trabalho muito profissional. Foram grandes professores, um aprendizado maravilhoso, uma disciplina incrível, disciplina vocal, disciplina de trabalho. Aprendi muito a trabalhar com essas pessoas. Depois trabalhei na Banda Company, grandes professores também. Por esse trabalho eu fui convidada na época pelo Aranda Júnior.
e fui fazer um trabalho como backing vocal em Salvador. Pro Boquinha da Garrafa, né? Tem muitas pessoas que não sabem. Qual foi o meu relacionamento com o axé? Foi nesse momento, como back. Eu fui para Salvador também, tive um grande aprendizado. Então, eu fui pegando tudo isso e fui formando a minha própria personalidade, né? As pessoas, mas qual que é o estilo da Lia? Eu falei, gente, eu formei o meu estilo, porque, imagina, eu começo como back de dupla sertaneja, de repente eu sou back do Boquinha da Garrafa, eu estou em Salvador, pensa, como é que eu faço para criar uma identificação e a personalidade? De repente eu estou cantando Recuerdo de Pacaraí lá na praia de Itapuã, nos amigos. É difícil explicar, né, exatamente a personalidade disso. Então, é difícil identificar, Gi. Eu não sei exatamente como foi. Depois as coisas foram acontecendo, contratos, shows. E eu fui fazendo o que eu vi que era a minha paixão, o meu grande amor à música. Então, você acha que, no seu caso, você teve mais consistência ou persistência em oportunidades bem aproveitadas? Tive grandes oportunidades bem aproveitadas. Muitas oportunidades que eu também não soube aproveitar. Porque, claro, eu era assim ainda muito nova quando comecei, tinha um lado comercial, tinha um lado de você entender, olhar, nossa, mas tem uma banda aqui, e aí a responsabilidade disso sempre pesava também, né? Sim. Afinal de contas, é uma pequena empresa. É uma pequena empresa. Quando fluindo, você né? coloca aquelas pessoas na estrada, você tem responsabilidade sobre aquelas pessoas. Isso trouxe grandes alegrias, mas também trouxe grandes preocupações e até problemas, assim, como todo mundo passa, principalmente a gente. A gente está falando do Mato Grosso do Sul. Eu venho de um momento ali onde não era fácil para as mulheres, ainda não é. Não gosto muito de falar essa coisa, para as mulheres, mas é uma realidade, né? Enfim. E não continua sendo fácil, mas graças a Deus tem as meninas aí que estão representando tão bem hoje, dando continuidade. Eu fui viver outras coisas também, paralelamente à música, né? Fiz TV. Uma época eu tive o programa Lia Maio, na Band MS, na Guanandi. Foi uma experiência maravilhosa também, porque aí eu pude conhecer grandes artistas daqui que eu não conhecia, apesar de viver na estrada. E eu não conhecia. Sim. Imagina, eu tive a oportunidade de conhecer, na época, o seu Dino Rocha, o Ivo de Souza, Patrícia Adriana, essa galera que a gente não tinha oportunidade de conhecer pessoalmente, só de longe. Imagina a gente sendo do meio. Sim. Foi uma experiência, para mim, nossa, inesquecível. Ô, Lia, deixa eu te perguntar, você acha que existe solidão no sucesso? Existe solidão no sucesso, fora do sucesso, existe solidão em tudo, que hoje eu chamo de solitude. Antes eu achava a solidão um pouco ruim, hoje eu já sei administrar muito bem isso e gosto também. Muitas vezes eu acho que a solidão é necessária, porque é no silêncio, né? No silêncio encontro resposta certa, então. É verdade isso, né? E eu passei a gostar muito dos meus momentos de silêncio. Teve uma época que eu não gostava, porque a gente saía daqueles shows muito intensos, né? Que tinha uma galera toda ali, super agitado. Aí você ia pro hotel, o barulhinho de grilo, deu tilt. E aí ficava passando um repertório, querendo dormir, e na minha cabeça ficava arerê, arerê, para com arerê, Lia, para com arerê. Não, para, arerê, para, Lia. Porque a gente não queria ficar... Eu percebi, eu não quero ficar em companhia da minha própria pessoa, da minha própria companhia. E aí teve um momento que a maturidade foi chegando e eu fui entendendo que era bom, não era ruim. Era no silêncio que eu administrava todos os meus pensamentos, administrava tudo o que vinha depois da minha vida. E que se eu não gostasse de ficar comigo, quem é que ia gostar, né? Sim. E o que você hoje não negocia na sua vida profissional? Pois é, acho que repetições. O pessoal do meio, as pessoas que conhecem, sabem, né? Eu sempre... Porque como eu comecei muito cedo, e eu sim venho de uma criação maravilhosa. Mas ainda tinha aquela coisa de, puxa vida, sempre o masculino tem que estar à frente, tem que ter uma figura masculina à frente disso, você é a mulher da situação. Então isso... Eu já falei para você, eu não gosto de medir essa coisa do feminino, do masculino e tal. Mas me segurou bastante, porque tinha coisas que eu queria estar à frente e queria que fosse do meu jeito, com a minha cara, com a minha personalidade. Afinal de contas, quem estava cantando era eu. Mas eu respeitava assim, poxa, isso aqui não faz parte não é o meu trabalho. Eu olhava e falava, puxa, mas não é daquele jeito. Mas não é meu trabalho, está fora da minha alçada, né? Eu vou respeitar. Eu acho que eu errei muito nisso. Eu tinha que dar mais pitaco, tinha que ser sim, mais a minha cara.
Demorei demais, mas enfim, eu precisei aprender, né, a duras penas, eu precisei aprender no processo, no caminho, na solitude, que hoje eu gosto muito. E hoje eu estou bem à frente do meu trabalho. E como que você lida com as críticas? Porque as críticas existem, né? Lido bem hoje, às vezes bem mal também. Mas lido melhor, Gi. Antes, em cada detalhe me deprimia. Que eu falava, puxa, já é tão difícil, as pessoas não sabem, né? É difícil, tudo é difícil em toda a área. Sim. Na área artística tem a exposição. E eu sempre questionei muito, assim, mas, puxa vida, para cantar tem que se expor? Por que eu não nasci na era do rádio? Que não tinha essa exposição. Mas hoje eu já lido melhor, porque não é muito também, é no regional. E, às vezes, as pessoas também querem incentivar. E, às vezes, o incentivo vem de uma forma que mexe um pouco, né? Sim. Hoje, sinceramente, eu acho que tem mais pessoas incentivando do que criticando. Até porque a gente também faz isso com as outras pessoas. Eu sempre vou olhar, às vezes, para outra pessoa e falar, puxa, mas se eu fosse você, se eu fosse você, eu teria feito diferente. Se eu fosse você, porque eu também é fácil para mim falar isso em relação a você. Gi, se eu fosse você, não tinha vindo com essa... se eu fosse você, mas eu não sou você. Então, quando a gente está na pele do outro, a gente não vai se colocar na pele do outro, aliás. A gente critica, às vezes, até querendo dizer alguma coisa legal, né? É uma forma da gente enxergar também. Sim. E quando veio a Lia Maio mãe, como que foi nesse começo, sendo mãe, tendo aquela carreira? Como que você conseguiu conciliar isso? Não conciliei, Gi. Quem disse que eu conciliei? Não deu não, Gi. Chegou um momento, mas dava uns trem assim, que eu falava, meu Deus do céu. Eu lembro com a Isabela, a minha mais velha, já há 1 ano e alguma coisa, e eu acabei de ter a Vitória, pensa, porque vieram as duas, né? Sim. 1 ano e 3 meses de diferença. E eu fazendo um tour de carnaval, eu lembro que uma noite de Cidrolândia, e eu estava amamentando, gente. Porfíria, beijo para você. Nunca foi uma babá, uma mãe que ia junto, né? E aí no carro eu falo assim, o porta-malas tinha o quê? Tinha banheira, as mamadeiras, berços desmontáveis e partiu estrada. Eu lembro uma noite em Cidrolândia, beleza. Outra noite eu acho que Nova Alvorada. E eu sei que a gente ia fechar em Ribas do Rio Pardo. Imagina, aquela galera. Muito legal, muito engraçado por esse lado agora. Lembrando agora. E aí eu lembro que, chegando de madrugada, em Ribas, ela me disse assim, Lia, volta. Você nem vai tirar maquiagem. Eu falei, mas que maquiagem? Tá no pé, né? Restos mortais da Lia. Ela falou, você vai ter que sair correndo. Sua filha tá com 40, de febre. E aí, imagina, você em pleno carnaval, sair correndo atrás de atendimento médico, atendimento, né? Consegui, muito obrigada às pessoas que atenderam, mas assim, ela estava com infecção intestinal, porque comeu alguma coisinha na estrada, aquela coisa de um dia comer ali, outro dia comer aqui. Aí depois disso eu falei, peraí, calma. O que eu tenho é o meu trabalho que me dá. Eu não sou herdeira de nada, não vim de família rica, não tive investimento, não tive investidor. Tudo que eu faço é o que a estrada, a música, o palco me dá. Eu vivo disso aqui, né? Mas eu preciso colocar o pé no freio. Naquele momento, eu tomei uma decisão que, por um lado, foi maravilhosa, porque eu fui dar atenção para as minhas filhas, uma parcela de mim, né? E fazer um outro trabalho. Mas, por outro lado, o que as pessoas entenderam? A Lia parou. E aí, isso, comercialmente falando da minha música, foi muito difícil. Porque, de repente, as pessoas falam, puxa, a Lia parou, até sentindo muito por isso. Mas foi um marketing negativo para mim, porque eu não havia parado, meu povo. Eu só havia colocado um pouquinho o pé no freio, para dar um pouco de atenção daquela parcela do meu tempo para as minhas filhas, para a minha família, só para elas ficarem um pouquinho maiores, né? Ou seja, por um lado foi bom, por outro aconteceu de as pessoas, puxa vida, ela parou. E esse puxa vida, ela parou, acabou se virando uma verdade que não era verdadeira. Eu só tinha colocado o pé no freio. Mas eu tive a oportunidade, na época, de ter o programa Lia Maio, na TV Guarandi, que foi essa oportunidade, né? Também que eu tinha sonhado tanto para ter essa proximidade, essa experiência cultural. Foi um programa cultural. E me trouxe uma riqueza tão grande, porque ali eu ficava só em Campo Grande, né? E aí eu podia trabalhar tempo, né? E estar pessoalmente. Porque eu cheguei a terceirizar muito também as crianças, né? Eu demorei muito para ter minhas meninas, era um sonho.
Enfim, quando você disse assim, conciliou? Não conciliei, a gente não concilia. Sim. A mãe, ou nos tempos atuais, a gente vai tentando, eu falo que a gente meio que é um cobertor de retalho, a gente tenta emendar aqui e dali, e a realidade é essa, a gente fala, é perfeito, não é perfeito, a gente não concilia não, a gente só vai tentando. Qual que foi a maior dor que você precisou esconder para continuar sendo forte? Eu sou ariana, não escondo. Na verdade, a gente tenta ser discreto, mas as pessoas percebem você mesmo. Quantas Sim, vezes, Lia, você não está bem? A Gia é minha amiga, né, gente, também. Então, assim, muitas vezes você vê que transparece, né? Sim. E acho que uma das maiores dores foi quando eu não consegui, eu não tinha condições, porque o artista, ele tem que... Imagina, o capital de giro de um artista regional, gente, não é lá essas coisas, você tem que fazer. É difícil, deixa eu fazer uma coisa, vai pagar uma multa, você se lasca todinha. Não dava. Não é para rir essa situação, mas, enfim, hoje eu tenho que ter outros olhos sobre isso, né? Eu perdi minha tia, infelizmente, isso saiu muito na mídia, foi bem difícil, até hoje é bem difícil para mim. Na verdade, eu perdi minha avó, que ela já estava na época no CTI há um bom tempo, mas já estava de bastante idade, mas foi um processo muito dolorido, muito doloroso para nós. E 9 dias depois, na nossa casa, ou seja, as 2 mulheres que me criaram ali, porque minha mãe não foi criada por ela, 9 dias depois ela foi assassinada na nossa casa, por um menino, por um menor. Hoje eu falo disso, antes eu não falava de jeito nenhum. Que foi criado ali embaixo dos nossos olhos, né? E aí foi o pior momento, porque eu não sabia, eu não conseguia aceitar. Então eu fiquei em estado de choque. E para as pessoas, elas entendiam como se não tivesse nem aí. Não é que eu não estava nem aí, eu não estava ali, gente. Parece que eu havia... Às vezes o cérebro da gente, ele para proteger a gente, ele meio que se desliga, sabe? Sim. Eu fiquei num estado como se eu tivesse me desligado, assim. Eu acho que as pessoas falavam comigo e eu não tinha reação, eu não dava respostas, eu paralisei. Foi bem difícil. E logo depois disso, eu lembro que eu tive que fazer um show na fronteira, um show grande. E eu acho que lá eu senti, eu acho que foi o pior momento. Nos momentos que eu achei que eu não fosse dar conta. Eu estava no palco e eu não conseguia. Foi o pior momento, lidar com isso. Hoje eu falo, antes eu nem falava, não conseguia. Tocando nesse momento, o que fez você se levantar quando estava parecendo que tudo ia desmoronar? Então, mais uma coisa também, eu falei para você, eu nunca escondi nada das pessoas, mas também assim, eu também não saía falando na minha vida pessoal, nunca fui disso, nesse sentido, né? Sempre guardei as coisas muito para mim. Mas logo após eu tive pânico, né? Sim. Tive a bendita síndrome do pânico. E aí não encontrava nada, ela não tem nada, pronto. E é um negócio tão esquisito, né? Eu que sempre fui, imagino que tive medo do público, muito pelo contrário, tive amor. Fiz uma canção um dia oferecendo, falava, gente, é tão bom, é tão gostoso, porque aquelas pessoas, elas estão se doando para mim o momento delas, na verdade, não era eu para elas. Elas estavam me dando diversão, momentos bons, sempre que eu estava no palco, e isso continua até hoje. Mas eu falei, gente, eu não tenho isso. De repente eu comecei a perceber, comecei a ler, comecei a entender do que se tratava. Eu fui buscar. Eu fui em busca de uma autocura, já que os médicos não encontravam nada, já que, né, ou seja, medicamento também. Tomei um certo medicamento um tempo e falei, não, eu vou em busca de autocura, eu quero entender do que se trata isso aqui. Aí veio a curiosidade. Foi bom, que eu entendi do que se tratava, entendi que eu tinha ficado com peso, achando, porque as pessoas falavam, na verdade, infelizmente, o próprio assassino, na época, deu uma entrevista falando, eu entrei lá e fiz isso com a tia da Lia, porque era a tia da Lia Maia. Imagina isso na cabeça? Você tem ideia do que é absorver? Sim. Não absorve, você não absorve isso. Então, aí eu fui entender que eu tinha inconscientemente absorvido aquela culpa. Sim, você pegou para você. Então, assim, eu passei a não querer dar entrevista, eu parei a querer fugir na época. Eu era patrocinada, agradeço demais a Fundação Exisaran, que me acolheu meu trabalho, levou meu trabalho na época para a TV, lá no começo, né? Então, assim, eu tinha grandes oportunidades, aparecia muito. E eu passei a não querer aparecer, por conta dessa culpa que me colocaram e eu comprei, né? Resolvi comprar. E aí eu fui fazer esse trabalho de entender do que eu precisava. Eu precisava de auto-perdão. Aí eu aprendi técnicas, comecei a estudar o outro lado da música,
que a música não era só aquele momento de explosão, de alegria, que eu tanto amava e eu amo, mas que ela tinha um lado curativo. A partir de então, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nos estudos sobre frequências musicais, sobre o lado curativo da música. Passou aquela síndrome do pânico, passou aqueles sentimentos todos que eu tinha de culpa. Eu aprendi sobre auto-perdão, mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias também. Todo dia, principalmente mãe, né? Sim. Todos os dias a gente acha que está errando em alguma coisa e eu levo para a vida. Sim. Agora que você tocou nesse assunto, então, foi quando você decidiu fazer a cantoterapia? Foi nesse momento? Foi depois? A gente está com um projeto, fala aí pro pessoal da cantoterapia, convida o pessoal para participar também, né? Não, Gi, naquele momento eu passei a entender o outro lado da música, sobre a música curativa, para mim. Sim. Durante muito tempo eu passei a usar isso só para mim. Até porque eu encontrei resistências falando sobre isso com colegas da música. Eu falava sobre frequências musicais. Vamos experimentar usar uma frequência, uma afinação diferente. Olha, eu usei essa afinação em 432 Hz. Isso me acalmou, me trouxe benefícios. Eu passei a dormir ouvindo essas canções. Isso ajudou na cura, né? Isso foi um processo terapêutico que ajuda muito. E se a gente começasse a falar mais a respeito disso, tinha muita gente que, você tá umas teorias malucas. Eu falei, gente, eu não sei o que é certo, só sei que funcionou para mim. E nessa de ter funcionado para mim, e eu achar que de repente estava muito fora da casinha falando a respeito disso, eu fiquei durante muito tempo quietinha, sem falar a respeito desses benefícios da música, do outro lado da música, mas eu usava para mim. Passei a tocar o ukulele, que é aquele instrumento afinado nessa frequência, me trazia sempre muita calma. Benefícios maravilhosos. Fiz um trabalho com a minha mãe durante um bom tempo na instituição, que ela foi presidente fundadora durante 26 anos na Grande Aero Rancho. Eu trabalhei essas frequências com algumas crianças, com professores. Nós tivemos lá um projeto muito bonito. Foi lá que deu início. E de uns tempos para cá, principalmente depois que eu conheci esse projeto abençoado que você tem, que eu falo que é a utilidade pública, que é uma bênção na vida não só das mães atípicas, o seu projeto é uma bênção na vida de todas as mães, de todas as mulheres. Você é uma voz para essas mulheres que tem que se expandir cada vez mais, você tem que gritar sobre o seu projeto, não só para todo o Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil. E vendo que muitas outras pessoas também precisavam de um momento terapêutico através da música, que nem todo mundo ia se identificar. Mas e se algumas pessoas se identificassem com isso, elas também teriam benefícios. E aí que eu juntei a terapeuta, as minhas canções. Eu digo que é um método que funcionou para mim, que hoje eu agrego, né? A gente tem alguns momentos, assim como nós fazemos as nossas rodas, a gente é cantoterapia, chama-se Encanto. É um projeto que nós fazemos rodas terapêuticas, com alguns exercícios vocais, é canto livre, não tem muita técnica, né? Sim. A gente usa alguns exercícios trazidos através da música para relaxar, é um momento relaxante e um momento de agregar, criar valor, das mulheres estarem juntas. E, claro, uma pessoa que me incentivou a começar muito com esse projeto também, você e ela, uma das principais pessoas, a Alessandra Alencar, que eu mando um beijo para você. Eu não sei como é que vocês conseguem agregar e abraçar tantos projetos. E esse meu projeto foi mais um, que com tanto amor, com tanto carinho, ela, Lia, vamos fazer. E vamos começar. E a partir do momento desse incentivo da Alessandra, eu comecei no seu projeto, Carlinhos e as Supermães Atípicas, e também outros clubes de mães, clubes com pessoas de 60 a mais. E hoje está se expandindo cada vez mais. E muita gente tem se identificado, sabe? Lia, como a música, de repente, não é algo só para a gente se divertir? Não, a música é para curar, ela é curativa. Logicamente, como todo processo terapêutico, ela não vai substituir nenhum tratamento para absolutamente nada. Sim. Mas num processo de ansiedade, até pânico, como foi no meu caso, sim, ela vai ser muito bem-vinda. Às vezes, pequenos exercícios ali que você faz em casa, que você aprende. Um simples ato de respirar corretamente, sim, pode fazer toda a diferença, às vezes, no momento de agitação e ansiedade da gente. Isso vem da música, são exercícios que vêm do canto. Lia, tem algum projeto novo pela frente, música nova? Fala um pouquinho pra gente. Ah, pronto. Aí a Gi me tira do momento que eu tô falando assim, do projeto Zen. Tem projeto novo, mas não é Zen, não, gente. Tem Bora que Sabadô, que você já conhece, já te mostrei, que é uma composição nova, que já vai estar aí nas plataformas, já subindo. Não saiu do estúdio ainda, mas já está saindo. Quero mostrar para você depois, para vocês. Tá.
Bem animado, gente. Bora que sabadão. Não é hoje, né? Ah, mas a gente pode começar a fazer depois assim. Você vai me ajudar nisso, né? Sim. A gente fazer uns cortezinhos que bora que segundou, bora que terçou, bora que quartou, bora que quintou, bora que sextou, bora que domingou, bora que sabadou, gente, é o nome da música. Lia, eu queria que você falasse para aquela pessoa que está lá te assistindo, aquela mulher que tem um sonho de ser cantora igual você, mandar uma mensagem para ela, dar força para ela. Acho que antes de mais nada cante para você, né? Eu sempre fui muito assim, desde muito criança, eu gostava de cantar para mim. Sabe aquela coisa de pegar a escova do cabelo, assim? Uhum. Espelho. Eu na vida. E hoje eu me abraço para cantar para mim, né? Hoje eu aprendi isso muito sobre auto-amor. A gente demora às vezes, para que demorar tanto? E a canção é um ato de amor com a gente, né? Acho que a primeira coisa é isso. E em busca, gente. As oportunidades estão aí, que bom hoje, né? As redes sociais, as plataformas, a galera que está cantando hoje, essa mulher que tem mais acesso e sabe trabalhar com isso. Acho que hoje é o principal meio, né? Sim. Eu resisti bastante, porque eu demorei também para voltar daquele processo que eu falei para vocês, de querer me esconder. Mas passou, gente. Eu acho que a partir do momento que eu fiz todo aquele processo de autocura, de auto-perdão, gente, não fui culpada. Infelizmente aconteceu. E aí eu passei a ter um pouco mais de naturalidade diante da mídia novamente. Só que já era um outro momento. Sim. E eu perdi muita coisa, eu confesso que eu perdi muita coisa. Tem alguma música que você fez, assim, num momento de dor, de tristeza? Sua? Tem. Você quer que eu mostre pra você? Eu quero. Você se acredita que essa música não foi gravada? E você falando, só agir mesmo, gente. Ela me traz umas coisas, isso acontece geralmente quando a gente está na roda com as meninas, né? Um momento de dor. Sim. Na pandemia, Gi. Aconteceu muita coisa, musicalmente falando, na pandemia. A gente ali escondido e a música fala, a música vem, o sentimento traz. Deixa eu ver, eu faço no ukulele essa música, mas eu acho que eu vou lembrar aqui. Essa música é uma oração. Não tem nada a ver com o meu show, gente. Tem a ver... Vou colocar na cantoterapia, bora? Bora. Vou ver se eu lembro. Eu canto e agradeço. Cantar é oração. Eu oro no meu canto, pedindo a Deus a proteção. Isso foi pandemia, Gi. Eu canto, eu canto, eu canto o meu canto. Eu canto pra curar, porque o canto traz alegria. Eu canto pra celebrar e agradecer a cura recebida. Eu canto, eu canto, eu canto o meu canto. Eu canto e agradeço. Cantar é oração. Eu oro no meu canto, pedindo a Deus a proteção. Tava pipocando a pandemia, eu tava lá, eu canto. Senhor, agradeço, está todo mundo curado, porque senão eu pirava, imagina, eu já tinha, eu falava, vou agradecer. Foi difícil, né, Gi? Foi bastante difícil para todo mundo, né? Foi. Então você perguntou sobre o momento de dor. Aí me veio imediatamente essa canção. Nunca gravei, né? Essa música, na verdade, é uma oração minha. Mas eu acho que já deu de tanto egoísmo. Eu tenho que começar a gravar e disponibilizar. Sempre tem alguém que se identifica, né? Sim. Falando em dor, né? O que você hoje não aceita mais? Nem por medo, nem por amor, nem por nada. Eu acho que eu não estar mais à frente da minha vida, né? Eu tive que estabelecer, a duras penas, muitos limites. Você vai estar com o João aqui, né? Parabéns ao João pela iniciativa, parabéns a você. Porque a gente tem que começar a respeitar os limites, homens das mulheres, mulheres dos homens.
Isso é muito necessário, porque não é só um lado que perde. Os dois lados estão perdendo, todos nós estamos perdendo. Acho que a gente tem que começar a estabelecer limites em tudo. E o outro começar a respeitar os limites das pessoas. Falando da vida pessoal, da vida profissional, Sim. porque se mistura e vira uma bagunça. Eu passei por isso durante muito tempo. Mas, assim, não é culpa do outro, né? É Sim. muito culpa das crenças limitantes da gente. Sim, que a gente às vezes deixa levar também, então né? a gente que tem que mudar antes de mais nada. sim. E a gente sempre está sempre, graças a Deus, a gente está sempre aí em transformação. E depois de toda essa dor, de todos esses problemas, que mulher que a Lia Mais se transformou hoje, que não era lá atrás? Ainda, eu acho que eu ainda não consigo definir. Como a gente está sempre em transformação, eu falo que a gente são pequenos degraus, né? Sim. Pequenos degraus. Falando mais uma vez das minhas filhas, elas perguntando sobre, mãe, mas você fala de evoluir, de vez em quando você dá umas piradas. Eu falei, sim, eu estou em evolução, senão não estaria aqui. Se eu já tivesse iluminado, filha, já tinha partido faz tempo, mas não iluminei não, é todo dia. Mas como que é isso, mãe? Eu falei, sei lá, vamos pensar que de repente, cada vez que alguém vem e tenta confrontar, você não confronta. Aí você tenta perdoar, engole seco, mas tenta perdoar. Você perdoa outra situação, ou então pelo menos você se coloca, se dá mais auto-amor, mais alto valor. Eu acho que isso também, Deus gosta de ver isso na gente. Opa, peraí, ela está se valorizando mais, ela está se impondo limites. Porque não é só a gente também deixar, não, a gente não é bonzinho. E aí parece que a gente quer ser deixando o outro fazer o que quer. Não, acho que não é isso que Deus quer da gente. Limites, né? Quer limites. E eu falei, é como se a gente, cada ato bom pro outro e pra gente, é como se a gente fosse guardando, sei lá, cashbacks, filha, pra gente merecer um espaço melhor quando a gente for embora daqui. Digamos assim, eu quero morar num bom lugar, num lugar de paz. Mas não é morar, a consciência da gente vai morar em outro lugar. Que é pra consciência da gente ter paz. Então, hoje eu sou uma pessoa definindo, uma pessoa que está buscando uma consciência de paz. Mas eu tô no processo, como todos nós, né? Sim. E o que você faria hoje, com tudo que você sabe, com tudo que você passou, o que você faria se você tivesse lá novinha, sabe, com essa experiência toda, sabendo tudo isso? O que você faria esses 90 primeiros dias aí pela frente? Nossa, se eu tivesse naquela idade, fosse hoje, e sabendo com essa tudo que você já loucura passou das redes sociais, eu ia aprender muito sobre redes sociais, para usar isso, né? Na época, não. Eu com 16 anos não tinha isso. Era o Orkut. Eu tava louca, ela era pela fazendinha. Imagina, guria. Então, eu acho que eu ia aprender muito sobre isso, né? Não foi essa a realidade. Sim. E não é possível também eu pensar o que eu faria, Gi, porque eu tinha uma outra consciência. Sim. A consciência que eu tinha lá não é a mesma de agora, não tem como. Sim. Eu falar, quem me dera se eu tivesse, de repente, alguém, uma mentoria, uma pessoa com mais experiência, com mais maturidade. Mas aí eu penso, será que eu ia ouvir também? De repente a gente não ouve. A gente está naquela loucura, achando tudo maravilhoso, que tudo é festa, tudo é brincadeira. Então, eu aprendi a não ficar me martirizando, assim. Eu penso que cada coisa é o seu tempo. Esse é o meu caminho na minha vida, é o meu caminho de evolução. E eu estou falando de evolução aqui, nesse plano de evolução, para tentar ser melhor para mim, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor e para o trabalho também. E o que você falaria para a Lia Maio lá de trás, hoje? Vencemos, foi difícil. O que você falaria para ela? Se prepara. Vai ser fácil não, menina. Se prepara. Vai ter grandes percalços. Você vai enfrentar muita coisa. Então, se apegue no que você vai sempre se apegar, na fé. Eu nunca me desapeguei da fé, né? Esse foi um dos maiores ensinamentos. A minha avó não me ensinou religião. Apesar de ter sido uma mulher protestante incrível, mas ela não me ensinou religião, Gi. Ela me ensinou fé. Eu vi aquela mulher ter fé, eu vi aquela mulher não ter nenhum tipo de preconceito em relação à religião nenhuma. Eu vi minha avó abraçar pessoas de todas as religiões e falar de Deus e nunca falar de religião. Aí minha mãe, a mesma coisa. Não falava de religião, só falava de fé. Eu falava, gente, tem uma coisa aí, tem uma coisa importante. Minha avó só falava assim, olha, eu só faço uma aliança com Deus para que proteja sempre os meus. Então, em momentos difíceis, eu lembro dessa mensagem. Ecoa muito na minha cabeça. Opa, eu sei que tem um combinado lá entre eles. Teve um combinado, teve um negócio lá, então tá tudo bem. Quando ela falava de aliança, nossa, eu tomo isso, uma coisa tão forte, né? Sim. Que eu quero repassar. E você tem algum projeto, assim, novo que você está já buscando, quer falar um pouquinho, quer convidar o pessoal?
Sim, eu quero convidar vocês para as redes sociais, gente. Lia Maio Cantora. Lia com I, Maio com Y, gente. Que logo, logo vai ter o Bora que Sabadão. Acho que é o projeto carinhoso desse momento que eu quero divulgar, claro, contando com a ajuda de todos vocês que estão abraçando o projeto. Você, Gisele Mendonça, Alessandra Alencar, uma querida. Os amigos da Circa, que também tem grandes projetos pelo Brasil. Então, é isso. Bora que Sabadão. Logo, logo. Estou ansiosa. Nesse ponto, eu vou ter que fazer exercício vocal. Faz cantoterapia comigo, Gi. Preciso me acalmar, que eu estou ansiosa por conta do Bora que Sabadão, que já está saindo. E a gente quer conhecer esse Bora que Sabadão. Toca para nós. Pois é, o arranjo vai ser bem animado. Quero mandar um beijo também para os amigos do Rolê da Dança. Você tem que trazer eles aqui. O Abel e o João, Mariano, uma galera. Que, conversando com eles um dia... E falando sobre sábado, sobre a galera que dança, né? Sobre os amigos que... Tem uma galera de dança de salão imensa aí por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí veio a canção junto com parceiros, que é isso aqui. Bora? Bora Sabadão? Que dia que é hoje? Pode ser quinto, segundou, sextou, a gente tá valendo, tá? Sábado é dia de comemorar, sábado é dia de dançar. Sábado a gente faz climão de festa, tem dia, não tem hora pra acabar. Bota o som no alto, paredão ligado. Bora pro rolê da dança, ninguém vai ficar parado. Bora que Sabadão, bora que Sabadão, bora que Sabadão, Sabadão, Sabadão. De Campo Grande a Salvador, minhas misturas, né? Bora que Sabadão, bora que Sabadão, bora que Sabadão, Sabadão, Sabadão. Meu MS, eu tô que tô. Quer cantar, Gi? Vai. Bora que Sabadão, bora que Sabadão, bora que Sabadão, Sabadão, Sabadão. De Campo Grande a Salvador. Todo mundo, vai. Bora que Sabadão, bora que Sabadão. Vai, Gabriel. Vai lá, João. Sabadão, Sabadão, Sabadão. Meu MS, eu tô que tô. É. Aquela menina que de Campo Grande foi para Salvador, veio na música agora, ó. Eu queria perguntar para você, aonde mais você quer chegar? Ai, você tem que fazer pergunta difícil, Gi. Eu acho que em muitos lugares ainda. Como compositora, eu quero compor mais. Eu acho que eu tenho esse lado compositora que eu quero explorar um pouco mais, né? Acho que eu quero chegar a grandes artistas, começar a levar minhas canções, que eles conheçam minhas canções. Como intérprete também, claro que eu tenho vontade. Eu quero muito, por exemplo, de repente, que Bora que Sabadão caia na boca do povo. Sim. O compositor quer que uma das suas canções vá para a boca do povo. Essa é uma vontade. Então, assim, onde quer chegar? Isso é uma vontade muito grande, todos nós temos. E, claro, hoje eu tenho vontade, assim, uma necessidade de que esse projeto, vendo como tem sido benéfico para muitas pessoas, que o cantoterapia seja abraçado cada vez mais por projetos, que ele também cresça. Sim. E que, assim como ele foi bênção e é bênção para a minha vida, que ele seja também para outras pessoas, né? Eu resisti bastante tempo a fazer esse projeto com medo das pessoas de repente falar assim, poxa, mas a Lia tá na cantoterapia como terapeuta ou tá como Lia Maio no show? As duas coisas, gente. As duas coisas. Cada coisa no seu momento, cada coisa no seu lugar, né? Sim. E é isso. Quero que esse projeto cresça também, os dois. Tanto Lia Maio nos shows, quanto o Encanto, cantoterapia, que tem sido muito gostoso. Eu queria que você cantasse também um pouquinho da Dona Onça. Vai vir baile da Dona Onça por aí, que eu tô sabendo, né? Rapaz, eu vou fazer na palma da mão. Peraí, pra gente brincar. Quem mais está no estúdio aqui? O Gabriel fugiu. Pois é, vai ter novidades logo com o baile da Dona Onça, né? Coisa de Gi, gente, coisa da Gi. Ela é isso aqui. Foi brincar com a Dona Onça, se arranhou. Foi brincar com a Dona Onça, se arranhou. Fala que me ama, então dá valor. Fala que me ama, então dá valor. Dona Onça pega, Dona Onça arranha. Dona Onça pega, eu vou pegar. Não pode falar palavrão, gente. Foi brincar com a Dona Onça, se arranhou. Quer mandar um recado para alguém? Quer mandar uma mensagem para suas fãs que estão aí assistindo você? Antes de mais nada, quero dizer para você que eu fiquei muito feliz nesse seu retorno do Podcast, olha que ideia bacana. E que você continue
Sim. E que a sua voz tome proporções imensas cada vez mais. Amém. Porque nós precisamos, é utilidade pública. E um beijo para todas as mamães atípicas. Vocês são muito queridas, vocês abraçam as canções, o projeto, todas as pessoas. Que vocês sejam cada vez mais muito abençoadas. Os filhos, o Carlinhos. Que Deus abençoe muito o Carlinhos, que é um nome que é forte hoje, trazendo outras pessoas, que deu nome a esse projeto. Ou seja, esse menino veio com uma missão, né? Forte também, não só você, o Carlinhos também. E um beijo a todas as pessoas que ali têm estado nas redes sociais, nos eventos, firmes e fortes comigo há tanto tempo, as novas pessoas que chegam, agregam também, que conhecem, os contratantes, obrigada sempre, gente, por estarem comigo, tem alguns há tanto tempo, né? Sim. Obrigada mesmo a todos vocês por estarem sempre. Lia, e aí? Quando tem show? Lia, quando você vem pra cá? E eu quero voltar. Eu espero que o Bora que Sabadão me leve cada vez mais a lugares, de repente, que há muito tempo eu não volto, né? E apesar de continuar trabalhando, era um outro momento, né? Eu não parava. Claro que a vontade é voltar para esse momento. Então, agradeço todos os amigos que incentivam e pedem tudo isso. Eu quero agradecer de coração por você ter aceitado o meu convite. Para mim é uma honra, você sabe disso, ter você aqui no meu retorno, né? Então, já está me dando uma sorte aí de novamente com o pé direito. Já é sucesso, Gi. Você é sucesso, muito mulher. Obrigada. Muito sucesso para você. E quero agradecer a sua presença que esteve aqui com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe e até a próxima. E eu, Gisele, tenho muito orgulho de você.